Boa tarde, boa tarde. Hoje eu tô muito animada com essa live, que essa semana é a semana do Dia dos Namorados. E eu queria pensar com vocês algumas coisas relacionadas ao que é o amor. É tudo igual. Amor é paixão, amor é emoção. O que é amor? E por que os relacionamentos se baseiam tanto no amor e muitas vezes não dá certo? E aí eu convidei a Maria Cecília para estar conversando com a gente sobre esse tema. Eu tô louca para aprender um monte de coisa. E você? Já vai me falando que tá chegando aí, se tá me ouvindo bem, se tá tudo certinho. Que eu já vou convidar a Maria Cecília para a gente não perder tempo e começar. Ela tá entrando aqui e eu quero que você fique à vontade. Olá! Oi, tudo bom? Tudo bem? Como é que você está? Tô cansada porque eu passei um dia de faxina, mas tô bem. Uau! E é isso, né? Eu acho que hoje a gente perdeu um pouquinho dessas coisas assim. Qual é o dia de faxina mesmo? Qualquer dia, né? Tá com vontade? Faz faxina. Não tá, também faz. Tudo é o tempo da oportunidade. Me Tu tá conta me aí, Maria. enxergando bem porque eu tô achando que eu tô meio estranho. Não, eu tô te enxergando bem, tô te ouvindo bem também. Pessoal que tá Ah, chegando então. aí, já vai me falando se vocês estão ouvindo a gente direitinho, se tá tudo bem. Me conta aí como é que tá. Oi, Madá. A Madá tá no meu grupo de mentoria. Estamos fazendo, Uau! revolucionando cabeça com a mulherada. Isso aí. Se não for para revolucionar, a gente nem sai de casa, né? Nem liga a Ah, não, internet, nem nem faz levanto, não nada. vou, Ah, não vou desgastar minha beleza negra em coisa que não vale a pena. é isso aí. Mas me conta aí. É... Amar é uma coisa só? Eu amo meu cachorro, eu amo meu carro, eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo minha mãe. É tudo no mesmo pacote e dá no mesmo? Conta pra mim. Não, não, isso é muito estranho, porque no português a gente resume o amor a uma única palavra e aí vira um saco de gato, né, como a gente diz lá no sul. E isso que eu vou compartilhar com vocês é uma estruturação, toda essa ideia, essa concepção vem do Dr. Fernando Freitas, que para mim é uma referência hoje no Brasil em sistêmica, pela seriedade e pelo amadurecimento que ele traz em cada conteúdo que ele lança, que ele traz para a vida, né? E o amor não é uma coisa só. No grego, o amor ele tem 7 definições, né? Só que no português a gente pegou e desde o cachorro até os amigos, tudo é o amor. Mas como a gente ainda vai continuar dizendo que amor, é legal da gente entender em que fase da vida o nosso amor está, onde ele parou, para que a gente consiga compreender, né, as repetições que a gente tem nos relacionamentos, os problemas que a gente tem no trabalho, né, as questões que a gente vive jogando para baixo do tapete, que nem, acho que foi ontem, uma das meninas que está no meu grupo diz, a gente foi jogando para baixo do tapete, quando chegou a pandemia tinha um Everest no meio da sala. E é muito rico tu aprender, Nossa, que né? definição. Gostei disso, sabia? Juliana Germano que fez essa definição. Desculpa te interromper, e aí eu vou deixar você falar, mas é muito isso, né? A gente foi jogando para debaixo do tapete. Quando a pandemia chegou, a gente tinha o Everest no meio da sala. Misericórdia. E aí, por isso que a gente já está vendo divórcio, pais que não aguentam ficar com seus filhos. Vambora lá, toca o barco. Tá. E eu tinha trazido, eu tenho um material que é o que eu compartilhei com as meninas, porque eu, pelo menos, eu gosto de sentir e de ver, mas na medida do possível eu vou mostrando aqui, porque a gente, durante as fases da vida, nossas 4 fases da vida, né, quando a gente é bebê, que é a primeira infância, depois a segunda infância, que é aquela fase que a gente sai de casa e vai para o colégio, a adolescência e a vida adulta, nós deveríamos transitar por esses tipos de amor e
pelas experiências que a gente vê, né, seja em atendimentos, seja no mundo corporativo, a gente vê que a maioria, até de nós, até o dia em que a gente teve contato com esses aprendizados, nós ainda estacionamos no amor da primeira infância, que é aquele amor da mãe, né, de nós bebês, quando bebês, com a nossa mãe. Seria a gente... Porque durante a estrada da vida a gente tem dois polos, né? Aquele em que a gente só recebe e aquele outro polo onde a gente vai navegando, onde a gente começa a receber e a dar, e naquele outro onde a gente já estabilizou, digamos assim, onde a gente começa a dar muito mais para a vida do que receber. Não exatamente no sentido assim, quer dizer que eu me dou e não recebo nada. Não, tu já está tão evoluído no teu crescimento, no teu amadurecimento, que tu dá espontaneamente e a vida vai te recompensando da mesma forma. O problema não, a questão é que a maioria de nós parou lá no amor mamãe e bebê. Eu só recebo, que é aquilo que a gente estava conversando esses dias, né? Que a maioria de nós, quando entrou nos relacionamentos, até o dia que Deus jogou uma bigorna na nossa cabeça e disse, puf, despertem criaturas, né? A gente expandiu a nossa consciência, a gente estava lá naquele amor que é o pornéia, né? Que é o amor da mãe e do bebê, onde o bebê só tá lá, me dá, e a mãe tem Me que dá se realmente... danoninho, dá, né? E a mãe dá pro filho, dá o carinho, dá o cuidado, dá toda a atenção. Os pais, né, o homem e a mulher, no papel, no desempenho da Função. figura de pai e mãe, né, eles estão lá cuidando daquela criança, protegendo e dando. A maioria de nós, até ontem, a gente ficou ali. E quando a gente fica neste tipo de amor, onde eu continuo querendo que me deem, onde eu só quero receber, onde eu contribuo pouco e eu estou crescendo, né? O certo seria eu sair do pornéia, que é o amor eu com a minha mãe, que só existe eu e a minha mãe no mundo. Cheguei lá pelos 3 anos, a minha mãe compreende que eu já estou crescidinho, vou descer do colo, estou começando a explorar a vida e sou apresentado para o meu pai, que é o diferente. Eu entendendo que, além da minha mãe, existe mais alguém que é o meu pai nessa nossa relação, que é o diferente, eu já começo a criar uma outra relação com o mundo, que é seria o nosso segundo nível de amor na primeira infância, que seria o storge, que é quando eu conheço meu pai e aí o meu pai começa, digamos, a me apresentar as aventuras da vida. Que é aquelas brincadeiras malucas que o pai faz, que joga para cima, que vira, e a criança, ao invés de dizer, não, pare, por favor, está doendo, ele diz, mais, mais, mais. E a mãe fica lá enlouquecida, que Não o pai vai faz quebrar, que isso, o o pai vai... menino vai cair. É, que é o que a gente vê muito hoje, né? Que as mães, elas superabundam nesse amor com os filhos e não levam os filhos até o pai, porque a mãe leva até o pai e o pai começa a apresentar essas aventuras da vida. E ali, se está tudo bem, se está tudo crescendo saudavelmente, então eu saí do bebê, do amor pornéia, eu e minha mãe, fui crescendo, fui apresentada para o meu pai, vejo que tem alguém diferente, começo a lidar com o diferente na minha vida, é nessa fase que começam a ver também plantar as crenças e as raizinhas do preconceito, e se eu sou apresentado para o meu pai, eu já vi isso e eu vou caminhando. Chego lá pelos meus 6, 7 anos, eu vou para o colégio, para a escola, né? Desculpa, o colégio do meu tempo. Vou para a escola e estou saindo daquele primeiro mundo ali, onde eu conheci minha mãe, meu pai, e eu evoluí em mais um tipo de amor, que é o filho, né? Que é o amor, o filia, desculpe, que é o amor, que Filia, é a né? amizade. E é eu em contato com outras pessoas ali na minha família, os colegas de escola, a professora, a senhora da merenda, aquele outro mundo ali que passa a fazer parte também da minha vida. Então eu tenho o meu amor pela minha mãe, tenho o meu amor pelo meu pai, estou começando a aprender a ter amor pelos meus amiguinhos, que eu já vou carregando tudo isso. Isso tudo a gente está fazendo o caminho saudável. E ali a criança, aí começa aqui nesses meios que começa a dar os emaranhados, né? Porque aí a mãe vai dizer assim, mas você gosta mais da professora da escola do que de mim? Não, mãe, não é o mesmo amor. Quando ele diz que ama, que agora chama-se muito tia, né? Ele está vivenciando esse amor filha.
que é esse amor dos amigos, que é esse amor de uma outra relação. E não tem nada a ver do amor que ele tem contigo como mãe, não tem nada a ver com o amor contigo como pai. E ali, às vezes, que também começam alguns conflitos desses pais que são super protetores com a escola. Porque aí ou a escola não tá educando, isso é função dos pais, né? Essa estruturação é dos pais. E na escola é onde a criança vai aprender a ter esse outro amor, que é o amor pelo mais diferente ainda que não é de dentro da minha casa. E se tá tudo bem, vai caminhando saudável, ele vai crescendo na escola, vai tendo os amiguinhos, vai lanchar em casa, dorme na casa de um. Se a mãe e o pai estão tranquilos dentro disso, essa criança vai chegando na adolescência e vai entrar no amor eros, que é o amor do eu para o diferente ou para o igual, conforme a definição que a criança quiser. Mas eu também tenho nesse amor eros é onde vai entrando a minha sexualidade, que é na nossa adolescência. E se isso vai caminhando bem, eu começo a notar, eu já quero começar a ter distância dos meus pais, e aí o que, que os pais que ainda lá dentro de si estão lá no porneia, a mãe quer que o filho e a filha de 14 anos ande com eles. Não, ele está começando a fazer essa transição e enxergar que existe um mundo além do pai e da mãe e daquele grupinho, e o grupinho da escola começa a ficar interessante, né? Quando a Ele gente quer começa a olhar. pertencer, né? E os pais querem que ele continue lá no estágio inicial. E aí, nesse momento, é super normal, né, que os filhos, se vão sair com a gente, eles andam mais à frente. Eu passei por isso, o meu, e era a minha sobrinha e o meu guri que tinha regulado de idade. E na época nós congregávamos na igreja, então tem o costume, todo sábado, eles faziam questão de sair pelo menos meia hora antes de mim e da minha irmã, né, para não andarem com a gente. Porque isso faz parte naquele momento ali, seus 13, 14. Hoje em dia eu já nem sei mais em que fase está, mas é quando a criança começa a despertar essa fase da sexualidade mesmo. Aí ele está transitando por um outro tipo de amor, que é onde ele vai ter as paixões, onde vai se apaixonar e chorar à noites a fio dentro do quarto. E está tudo bem, está normal, ele está crescendo saudavelmente. Mas aí a gente depois vai falar na outra parte, que é quando isso não caminha assim. E aí ele vai passando pela vida, e nisso a gente já está lá na adolescência, ou na pré-adolescência, que já é a segunda, a terceira fase da nossa vida. E se a gente vai transitando por esses tipos de amor, o amor do pai e da mãe, ele sempre vai estar conosco. Só que aí ele vai entrar num outro momento, que é quando o amor materno ele está dentro de mim, que é onde eu saio para ganhar meu dinheiro, aonde eu começo a querer fazer doações para a vida e também construir a minha vida. E neste meio do caminho aqui é onde os filhos têm que sair, né? Sair para a vida, porque o que tu tinha que plantar está interiorizado neles, nunca está fora, sempre está dentro, né? E eles vão para a vida e vão fazer, e se chegar a decisão, vão reproduzir. Mas é uma decisão deles, porque isso já está enraizado, esse tipo de amor dentro dele. Aí a gente vai entrar numa outra fase, que é o amor paterno, que é quando eu vou querer ter realmente um amor dos meus pais dentro de mim, e eu já pensei na minha carreira, e eu realmente seguir o caminho da vida. Eu estou construindo a minha vida. Aí eu vou decidir se eu vou casar, se eu vou comprar uma bicicleta, mas eu já estou na propriedade da minha vida adulta e eu estou fazendo as minhas escolhas. E se tudo deu certo, eu já estou lá na ponta, onde na minha vida eu já estou dando muito mais do que recebendo. E o que eu recebo é um fluxo normal. Ele não tem interrupções, porque eu já estou quase perto do amor ágape, que é o amor que eu entendo que eu estou nesse mundo e que contribuição que eu vou fazer nesse paradigma, nessa dimensão, né? Isso que a gente falou agora nesses primeiros minutos é o retrato do amor saudável, onde eu cresci, fui evoluindo, transitando na minha vida e estou pleno diante da vida. Aí o que Entendi. normalmente a gente encontra, né? Então, mas aí a gente falou de um receber, que eu estou num caminho, né? Onde eu começo a receber e tudo mais, até o ponto que eu chego tão saudável, tão pleno, tão vívido, que eu amo incondicionalmente, que eu levo os meus pais dentro, foi isso que você falou, e
que eu dou para a vida, né? Dou e dou continuidade à minha vida, não é isso? Do jeito Agora, que tu entender que é a continuidade, seja com filhos, ou seja, de todo o conhecimento, daquilo que tu foi conquistando nesse caminho, tu vai começar a doar para a vida. uhum, E não é só na questão de ter filhos, né? sim, sim. Agora, quando eu nasço, eu tenho um tempo no útero da minha mãe, né? O útero, ele contrai para que eu vá para a vida, né? Chega um tempo que o meu corpo diz, ei, tá na hora dessa criança ir para a vida. Tá na hora de... Só que eu cheguei na vida e vi que aqui não é muito bom. Dá para eu voltar para o útero? Na nossa mente tudo é possível. Tudo é possível. A questão que é a visão de não ser muito bom é criada no teu paradigma. É a partir das tuas lentes que tu vê o mundo e que tu constrói a tua realidade. O que, que não é muito bom? Eu achei, eu concebi, eu criei uma expectativa até lá no meu coração de criança que tinha que ser assim, não foi. E aí é que a gente começa a ter os emaranhamentos e até seria as doenças dentro dos sistemas, né? Porque sempre a gente vai achar que os nossos pais não nos deram o suficiente ou não nos deram do jeito que a gente queria. E aqui Uhum. começa a imputar as coisas. Por quê? Eu vou muitas vezes dizer assim: ah, mas a minha mãe não me deu tanto amor, não me deu amor, não me deu carinho. Eu olhando na minha posição de filha, eu julgo isso. Eu julgo, porque é o que a gente faz. Mas quando a gente vai, e se a gente, num processo terapêutico, né, a gente vai olhar para essa vida desse tamanho de um outro ângulo, eu vou ver que ela não me deu, não foi porque ela não quis, porque ela era má, porque ela queria realmente que eu sofresse. Ela não me deu porque ela também não teve e ela não tinha como me dar o que ela não tinha. E o que ela me deu foi o melhor. Quando eu entendo isso, eu saio, eu começo a sair do amor infantil de que eu quero, eu quero, eu quero. E tem que ser assim do jeito que eu quero. E olhem para mim e me deem do jeito que eu quero, porque senão eu vou chorar muito e eu vou estragar a vida de todos. E é esse transitar. E é muito isso. A gente, na nossa percepção, na nossa concepção, enquanto filhos e crescendo e entrando num processo de expansão de consciência, eu olho e digo assim: eu sou assim porque minha mãe ou porque meu pai era isso e minha mãe era aquele outro. E aí eu continuo lá naquele amor. Então quer dizer que para que eu seja diferente, alguém tem que me dar alguma coisa para que eu faça um movimento diferente para a vida. E dentro da terapia sistêmica, onde a gente trabalha com as leis da constelação no processo terapêutico, nós vamos tirando esse emaranhamento e ressignificando essas dores emocionais, essas dores existenciais, porque ela parte muito da minha concepção, daquilo que eu entendi como amor, daquilo que eu entendi como a vida, mas lá na minha primeira infância. E hoje, quando a gente é adulto, a gente se vê dentro de situações onde a gente continua reagindo diante delas num estado emocional e num amor. O meu corpo cresceu, mas as minhas emoções ficaram lá atrás. Porque a nossa mente, quando tem algo que é muito impactante, aliás, a nossa mente, ela é atemporal. Tu tá me ouvindo bem, Irla, né? Estou te ouvindo. Pessoal, vocês estão A ouvindo nossa bem? mente, ela é atemporal. Então, se me aconteceu um fato lá na minha primeira infância, quando eu tinha 3, 4 anos, onde eu não tinha recurso nenhum para ressignificar aquilo, provavelmente na minha mente, que não sabe que hoje eu já estou com 51, eu continuo preso naquela situação e diante de situações da vida, onde eu vou ter aquele mesmo sentimento, eu vou reagir com 3 anos ao invés de 51. Porque é assim, nós somos sentimento. O entender é muito do Ocidente aqui. Nós somos muito aqui. Mas, na verdade, o que nos condiciona é o que a gente sente. Se a gente observasse mais o que a gente sente... Ah, legal, porque deu, não sei se foi a minha rede aqui. Uhum. Então, quando a gente começa a entender isso, eu já faço aquele momento assim, ops, espera um pouquinho, e começo, né, a colocar a minha vida dentro dessas caixinhas e olhar assim, como é que eu sinto quando eu amo? Eu entendo que quem me ama tem que se olhar só para mim, tem que cuidar só de mim, tem que me dar atenção, tem que me dar isso, tem que me dar aquele outro.
Ou eu já entendo assim que esse amor é uma troca. Eu dou e recebo, recebo e dou. Aí a gente está evoluindo. Quando a gente faz esse momento assim, ops, espera aí um pouquinho, deixa eu ver onde é que eu tô. Porque o que acontece? Se a gente for olhar nos relacionamentos, e eu vou tomar pelo o meu passado recente, a maioria de nós está dentro de relacionamentos num amor infantil. Seja, ou um que quer receber, só quer receber, me dá, e aí, nesse processo de carência, encontra com outro que quer só dar, dar, dar. E aí entra um querendo ser ou o pai ou a mãe do parceiro, e quando a gente se casa, quando a gente já está lá na nossa fase adulta, a gente se une, já tem que já estar no amor materno e no paterno, onde é troca. E a maioria de nós está lá no amor de mamãe, querendo só receber. E aí é onde aquele que dá demais, né, acaba se cansando e, às vezes, se subtrai da relação. E quando a É gente entende, interessante porque, assim, desculpa interromper, mas é muito capaz, interessante. Oi, tá me ouvindo? tô, Quando eu me casei, meu esposo morava sozinho. E aí foi interessante porque quando ele chegou aqui, quando a gente foi ficar junto, morar junto, né? Ele ficou naquela coisa de agora você cuida. Cuida da casa, cuida de mim. E aí eu observei isso, e ele era tão organizado, a casa dele era um brinco, assim, era muito organizado. E eu até admirava isso, porque na verdade ele era mais organizado do que eu. E aí, quando a gente foi casar, que a gente começou a morar junto e tal, eu vi que ele já deixava as coisas. Aí eu logo, enfim, falei, oi, tem alguma coisa ops, errada. Eu conheci você, você morava sozinho. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sou sua mãe. A gente trabalha no mesmo lugar, a gente trabalha de plantão 12 horas, a gente sai junto, a gente volta junto e quando chegar aqui é junto. Porque eu não casei para ficar sozinha. Então, quando eu tô na cozinha, você tá no banheiro, a gente vai começar a dividir. E aí, eu comecei a observar, e aí ele entrou no ritmo, né? Vambora. E eu comecei a observar que muitas pessoas, quando casam, elas vêm assim, com aquela coisa da mãe. Porque você tem que cuidar, porque você tem que dar o melhor, porque você não sei o quê, que você. Aí ela vai e começa a fazer, e dá, e dá, e dá, e dá, e se trabalha transforma na fora, e mãe do dá, e dá. marido. Isso aí. E ele trabalha, às vezes no mesmo lugar, às vezes vão juntos e tudo mais, ou se não, ele vai, leva ela, depois ele busca ela, voltam juntos. E aí tá tranquilo, que ela chega em casa, faz isso, faz aquilo outro. Só que os filhos chegam. E aí, quando os filhos chegam, elas têm que cuidar e ela tem que não sei o que, ela começa a ficar irritada. Só Mas tu que já no condicionou, começo, né? ela condicionou, você estava lá construindo isso. Só que o bom é que, como adulto, a gente não precisa ficar carregando corrente, a gente pode fazer novos Ah, é acordos, não é verdade. isso? Exatamente. A gente, no caminho da vida, tu tem que fazer sempre combinações, né? O problema é que a maioria de nós não faz, e aí depois entra no muro das lamentações, né? Sou eu para tudo, porque Tô ó, o pessoal já cansada, está só eu dizendo, que dou porque eu aqui. tô cansada, porque é só eu para as crianças. Só que, primeira coisa, quando a gente entra num casamento, nós deveríamos entrar o homem e a mulher. Não é a mãe e o filho, porque muitas mulheres entram, a Bia, muitas mulheres entram dizendo assim, mas não é por erro. A gente faz porque a gente traz o amor infantil e o nosso aprendizado de casa. Porque se tu for olhar o nosso aprendizado de relacionamento de homem e mulher, vem do nosso pai e da nossa mãe. Então, se é legal, perfeito, maravilhoso, a gente cresce dentro de um amor saudável, onde a gente vê o pai e a mãe se relacionando com respeito, com amorosidade, com trocas, né, sem peso para nenhum lado, que isso é a família dos sonhos, né? Eu tenho esse meu referencial, onde eu tenho meu pai, e chega um momento que o pai me encaminha para a vida,
Por isso que tem o ritual do pai fazer a primeira dança com a filha Os 15 no anos. debutantes. Por isso que tem o ritual do pai entrar com a filha na igreja, o pai fazer a primeira dança, porque o pai encaminha para a vida, tanto para a filha quanto para o homem. Existe essa figura, esse é o papel materno dentro da família. Mas o que a gente vê hoje? A maioria dos pais são casados, vêm de lares em que a mãe super protegeu. É o meu filhinho, é o filhinho da mamãe, que às vezes ele vai, em 25 anos de casado, ainda vai todo sábado comer o feijão da mamãe. Quer dizer Tem que. que ir, né? Tem que Então, ir. e ainda reclama que a mulher não faz, como a minha mãe faz. E eu digo para as gurias, tiver escrito no braço, amor só de mãe, tu corre. Tu corre. Eis o sinal. Gente, ó, vaza. E... Oi, só um minutinho. Oi. Tchau. Tô fazendo depois. Tô fazendo depois. Beijo. Desculpa, é meu braço direito aqui. Hoje eu fiz Uau. ela, atrasei o serviço dela a milhão, né? Mas enfim, desculpe. E aí o que acontece? Lá a gente fica olhando, o nosso referencial é do pai e da mãe, é da nossa casa, não tem como fazer, não tem como fazer diferente se em algum ponto eu começo a ver dinâmicas que não são tão saudáveis, tipo, muita gente fala assim, mas como é que aquela mulher se mantém dentro daquele relacionamento e o homem bate nela de segunda a sexta? Que burra, a gente costuma, né? E tasca ali uma lista de pejorativos. Só que, se ela foi criada dentro de um lar onde a mãe, né, a dinâmica era de violência, a minha linguagem do amor, o entendimento que eu tenho de amor, eu te bato porque eu te amo, é esse meu entendimento que é amor. Então eu não vou querer sair daquilo ali, porque para mim não tem nada errado. Ele me bate, mas ele é um excelente pai para os meus filhos. Ele me bate, mas depois que ele me bate, a gente faz um amor como nunca se faz na vida. Então, esse é o meu referencial de amor. A mesma coisa para um homem que foi criado nesse ambiente, para ele, vendo o pai bater na mãe e depois o pai ir lá chorando dizer que ama a mãe, é o referencial que ele está curando, que ele está guardando até o dia em que alguém se faz a pergunta assim, mas isso não pode ser assim. E Será que tem aí, outro jeito, né? Outro jeito de ser? Outra forma de exatamente. amar, outra forma de fazer? Exatamente. Até que, de repente, quando ele está lá na adolescência, ele começa a conviver em outras casas e começa a ver essa forma diferente, e eu começo a buscar um referencial e a comparar. Aí eu estou buscando, já estou, digamos assim, pelo menos num processo de expansão de consciência, de olhar para o diferente e entender que existem outras possibilidades de amar. Mas até que ele seja apresentado esse diferente, aquele lá de casa vai ser o meu referencial. E aí, quando a gente se dá conta, a gente vai para dentro dos relacionamentos querendo ser a mãe do marido e não entende porque o sexo fica bichado. Eu amo dizer do sexo fica bichado. Por quê? Porque a pai e mãe não transam, quem transa é o homem e a mulher dentro da relação. E Uhum. se o pai se o marido é o pai da mulher, é a mesma coisa, o pai não transa com a filha e vice-versa. E o que a gente vê na sua maioria? É a gente carregando esse papel para dentro de casa, onde ela quer ser a super mulher, porque minha mãe era, mas aí tu vai ver a história da mãe dela, a mãe dela sempre foi dona de casa. Então, e assim mesmo, aquele era a profissão da mãe dela, uma das profissões mais duras que existe, porque é um trabalho que é feito todo dia e ninguém vê. Mas quando ela vai para dentro do relacionamento, aí ela quer manter aquela mesma estrutura, sem discernir que na relação dela tem que ser diferente. Porque ela e o esposo, como tu disseste, nós estamos no mercado porque é uma maneira de nós vivermos melhor, foi uma escolha que nós fizemos. E quando vem os filhos, ali também tem que ser feita uma combinação. Olha, fulano, então, quando tiver filho, eu vou para casa, nós vamos nos organizar nesse tempo, onde nós vamos fazer a nossa poupança, nossos investimentos, e enquanto o nosso filho tiver até os 3 anos, que eu sei que ele pode chegar em casa e me dizer, mamãe bateram na creche, ele vai ficar comigo. E o cara vai ser o cara. Ele vai ser a figura paterna de acolher aquilo ali e dizer, não, preta, deixa que eu banco.
Se existisse, né, essas combinações, que são poucos os casais que fazem isso, as nossas crianças seriam mais seguras, os relacionamentos seriam muito mais estáveis, muito mais consolidados, porque vira e mexe, né? Uma coisa que o doutor Fernando fala também muito, que relacionamento é como onda. E a vida é assim, né? Uhum. É, é um pulsar, né? Eu aproximo e afasto. Não é porque eu estou junto que eu vou ser uma simbiose, né? Então, eu junto e afasto, e em certos momentos os dois caminham olhando para a vida, porque a vida é para frente. E Uhum. aí, quando a gente fica encaixando isso, né? Seja nas nossas vidas ou uh, nas famílias que a gente vê em torno de nós, a gente pensa assim, o quanto a gente tem que estar tendo essa conversa aqui. Entende? Não, a Bia está colocando eu achando que a minha Que mãe achava que estava a mãe estava errada. errada. Por quê? Porque a gente só olha para a mãe e para o pai da esfera deles para com a gente. A gente não sabe o combinado que homem e mulher fizeram nas quatro paredes. Porque E eu falo isso existe. muito, muito algumas vezes eu e minha irmã conversando, eu falei isso aí, eu falei assim, olha, o combinado é deles e a gente não tem nada com isso. Porque se a gente fica no meio do casal, no meio do pai e da mãe, a gente está errado. Exatamente. Não é o lugar dos Então, filhos, né? e aí, às vezes eu vejo os filhos como mediadores, né? E outra coisa Pior também coisa, ferrando que a eu, vida dos filhos. que eu encontro também, que eu observo muito, são as funções, né? A mulher, ela tem muitas funções hoje. Ela é dona de casa, ela é esposa, ela é mãe, ela é filha, ela é empreendedora, ela tem muitas funções. Porém, às vezes, quando ela entra na versão mãe, lá ela fica. Exatamente o que eu ia compensar contigo. E aí, exatamente, volta à questão, né? Na primeira infância da criança, os dois entram na função de pai, porque Uhum. é função É dos dois necessário, proteger, né? cuidarem daquela criança, quando decidem ter os filhos. Se não tem os filhos, eles estão no papel deles de homem e mulher vivendo aquela relação. Então, é para ser, né, dentro da teoria, muito saudável, muito gostosa, um caminho de troca, um caminho de crescimento, um caminho assim de infinitas possibilidades e escolhas. Quando eles escolhem ter os filhos, eles vão ter que viver durante pelo menos os 3 primeiros anos muito mais na função de pai e de mãe, que é de zelar pelaquela criança, da manutenção, que foi aquilo que a gente combinou, do homem proteger, né, a família. E o que a gente vê é que a mulher, ela vai da criança dos 3 anos até os 55, 61, 70 e poucos anos dos filhos, continua dentro do papel de mãe e não sai dali. Eu lia, desculpa te interromper, mas outro dia eu lia que uma mãe de 90 e poucos anos foi pro asilo cuidar do filho de 80. Eu achei um barato, assim, ela tinha 90 e pouco, foi pro asilo. Falei, gente, esse menino não casou, não teve, e não teve filho, e não casou. Por quê? Porque ele sempre foi Ninguém o é como a minha filhinho da mãe. mamãe. Ninguém é como a minha mãe. Nessa semana na live com a Luana Medeiros, eu disse para ela assim, eu disse pro meu filho, tu para de me procurar por aí. Vai construir algo diferente. Ele se mata rindo, né? Mas eu digo assim, ó, não me procura. Constrói aquilo que tu entende que é bom para ti. E aí, nessa coisa, né? As mulheres ficam reclamando assim, meu marido não me procura, porque o sexo entre a gente esfriou. Por quê? Tu tá 24 horas por dia, 7 dias por semana Na dentro versão do mãe, único papel que esqueceu do teu feminino, esqueceu de que quando tu nasceu, tu foi classificada por toda a tua todo o teu sistema como uma mulher, esquece que tu te uniu com aquele homem para se completarem. Tu viu que tinha algo que tu queria nele, e assim por diante, vamos falar no bom, tá? No saudável. uhum. E aí tu esqueceu que tu te uniu com aquele homem, tu fica inteiramente no papel de mãe, tu esquece que tem um homem do teu lado. E aí o que pode acontecer às vezes? Ele me traiu. E aí eu sou cruela de dizer, 50% é tua responsabilidade, né? Porque quantas vezes
Porque é aquela coisa, ou 50% é responsabilidade em duas situações. Ou porque ela está olhando para trás, olhando para a família dela de origem, onde ela já tem uma família, isso deu falando bem no olhar sistêmico, né? Sim, Ela está sim. olhando para trás para a família de origem, e aí quando a gente olha para trás, a gente está olhando para a morte, e a sexualidade vai para o chão, vai para o saco. Ou ela está olhando só para os filhos e esqueceu que tem o parceiro do lado. E é E aí, interessante isso porque você pensar sobre isso, sobre 50%, né? Porque às vezes o cara procura a esposa, ai, tô com dor de cabeça. Ai, não quero hoje. Ai, não tô afim. Ai, 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 ai. E você traiu primeiro, porque você disse que maravilhoso. estaria junto. E o que une o casal não são os filhos, é a sexualidade que une o casal. Então a Uhum. gente não é casal porque a gente é pai e mãe. A gente é pai e mãe porque a sexualidade, a união do casal, Floresceu. gerou os filhos e foi o fruto do casamento. E quando a gente Mas o está no lugar, casamento continua, né? Porque o continua. casamento foi uma escolha do homem e da mulher que naquele momento vão começar a desempenhar um outro papel, que é a função de pai e mãe. E eles têm que saber transitar sobre esses papéis. A gente tem que falar muito sobre isso para que as pessoas se acordem e comecem a transitar por seus diversos papéis durante o dia e durante a vida. Porque senão é assustador tu pensar que a gente vai nascer no amor lá do porneia, né, que é o meu amor com a minha mãe, e eu vou morrer do mesmo jeito. Quer dizer que eu não aprendi nada nessa vida, eu não evoluí, eu não transmiti, eu não doei também. Isso para mim é uma das coisas que fica mais latentes, assim, sabe? A gente veio para cá com um propósito. Qual é o propósito? De dar certo e ser feliz. E ser feliz é uma coisa que eu me faço, não é o outro que me faz. Eu, não é difícil. De tanto que tu dizer que é difícil, se torna difícil sim, porque é mais fácil. O nosso cérebro ele tem essa coisa de dizer, é difícil. Não, fica aqui né, nessa zoninha de conforto, que aqui tu já aprendeu a lidar e tu poupa energia. Só que tu poupando essa energia aqui, daqui a pouco tu vai despender muito mais para consertar uma coisa. Se tu aprender a se amadurecer, por quê? Para a criança, quando eu estou num estado emocional infantil, é difícil eu fazer essas transições, né? Devagar por todos os meus papéis. A gente vai falar na análise transacional, né? Que é a criança, o adulto, a criança rebelde, assim a gente vai o pai crítico, essas coisas. Eu tenho que saber transitar por cada um dos meus papéis e no devido momento eu estar consciente para sair dele. Porque essa coisa do que é difícil equilibrar tudo é quando eu não quero fazer força, mas daqui a pouco, como eu disse, tu vai ter que fazer força para consertar alguma coisa. Ou os teus filhos vão estar adoecidos, ou tu vai estar adoecida, ou o teu relacionamento destruído, já adoecido, tu vai ter que Ou o empreender seu o... filho vive doente porque a função dele é equilibrar o casal, então ele sempre Exatamente. fica doente quando ele vê que o negócio não tá. Adoece. Sintoma vem porque meu pai e minha mãe se unem. Exatamente. E aí entra aquela coisa que a gente na sistêmica também trabalha. A doença das crianças é um sintoma do relacionamento do casal. Mas eu não tenho filho, eu tenho um cachorro, Pois é, porque é vocês o ficam meio nosso dúvida. filho. E aí o bicho vive doente para equilibrar o casal, porque ele não está no lugar dele. Cachorro é Uhum. animal de estimação, não é filho. Se você bota o seu cachorro no lugar de filho, ele adoece como filho, para estabilizar o casal. E aí até que tu lance, né, um olhar sobre isso, vamos comprar remédios, vamos ficar dopados a vida toda, né? E Vamos nunca encontrar olhar. o melhor veterinário da cidade, né? Para dar um Uhum. jeito nisso. Usando Porque a gente se mantém paliativos. ocupado, né? Quando a gente está ocupado, a gente não olha para o que está acontecendo. E Hoje aí? eu atendi uma paciente não gosto de dizer, uma cliente.
E já olhar, porque eu tenho também a formação de analista corporal, então tu já sabe que a gente já conversou, né? Eu olho, eu luto para não fazer isso, tá? Então, quando eu vejo, eu tô Uhum. fazendo. Primeiro porque é muito bom tu botar isso em prática, porque tu sabe como te relacionar com a pessoa, tu sabe como fazer o approach com ela, para estabelecer o rapport, né? Uhum. E ela veio, ela no meio da semana me chamou, ela tá no meu grupo de mentoria, e aí no meio da semana, ela disse, Stacy, preciso conversar contigo. Digo, então que venham. Aí eu tô acompanhando ali, né, as meninas fazendo as atividades pra gente trabalhar o autoconhecimento, autoestima, relacionamento. E ela veio pra minha mão. E ele, porque fiquei muito doente essa semana. E eu ouvindo, a gente faz aquela cara de brinco de festa, né? É de samambaia. E aí eu disse pra ela assim, pois é, preocupada com os meus filhos. De que idade tem teus filhos? E um tem 40 e pouco, outro 35. Eu digo, tão grande, né? Tão grandinho. Aí ela já deu Que aquele olhar assim, né? E, pois, aí a pessoa disfarça, né? Será? Eu digo, não, não é será. Digo, por que que tu acha que tu tá doente? Porque a gente se preocupa demais com os filhos. Tu se preocupa porque tu quer. Porque tu já cumpriu o teu papel. E o mais maravilhoso, os filhos estão grandes, cada um já seguiu o seu caminho, vivendo a sua vida. Eu digo, agora tu tem todo o espaço para viver o teu relacionamento com o teu parceiro. Só que tu continua olhando para os teus filhos e aí, quando tu adoece, tu consegue olhar do teu parceiro. Porque ele talvez já tenha desistido de te chamar de volta para essa relação como mulher dele. Porque ele já viu que tu tá sempre lá do outro lado. Ou tu tá olhando para tua família, ou tu tá olhando para teus filhos. Aí, quando tu tá bem ferradinha, doente, tu fica doente, aí tu consegue, né? Eu tenho um jeito. Eu digo assim, exatamente como um elástico. Tu já entendeu que esse elástico funciona. E tu que criou, e tu mesmo vai ter que arrebentar este elástico para entrar de novo nesse relacionamento e viver o que tu tem para viver de bom com esse homem. Se tu ama, é com ele que tu tem que fazer o teu caminho. Mas tu vai ter que tirar ah, esses ganhos indiretos que tu estabeleceu e deixar teus filhos serem adultos. E porque cada vez que tu sai correndo para eles, tu está dizendo, vocês não são capazes de se levantarem sozinhos, vocês precisam de mim. É isso a mensagem que a gente manda. E aí a gente vai enfraquecendo geração após geração e não entende por que que hoje nós estamos numa situação em que jovens com 18, 19, 20 anos estão depressivos porque não sabem caminhar para a vida. Mas não é porque eles a são Andrea tá umas falando abóboras. aí que quanto tempo, né, André? Quantas mulheres precisavam ouvir isso? Vai ficar salvo aqui, você manda para elas e vai para o YouTube também. Mas o que que acontece? É interessante isso, né? Como que às vezes a gente não é verdadeiro com a gente. E Meu aí Deus. eu, e aí eu acho que essa falta de verdade, ela faz com que a gente fique no mesmo lugar e a gente entra numa coisa do triângulo, né? O triângulo O triângulo dramático, dramático. que é a vítima ou o salvador Ou ou o grande algoz. culpado, né? E aí, quanto que às vezes a gente está na função salvador? Eu preciso salvar todo mundo, eu preciso dar conta de todo mundo, eu preciso cuidar do meu filho de 60 anos, eu preciso de salvador, eu vou salvar meu marido, eu vou consertar ele, ou senão eu estou no lugar de vítima. E aí, geralmente a pessoa Ela ela transita dentro do vai triângulo. transitando, né? Ou eu sou o grande algoz, ou eu sou o culpado, ou eu sou a vítima, eu fico ali. E que horas que dá para ser saudável, produzir, resolver, ser quem eu nasci para ser, usar minhas potencialidades? Será que dá para viver essa vida? Dá quando nós estamos conscientes. O que que é o estar consciente? O estar consciente. É eu aprender a me conhecer. Eu saber quando que eu ligo e desligo esses botõezinhos e saber quando eu saio. Porque tem muito disso, né? Tem pessoas que gostam de ficar dentro do triângulo dramático, primeiro porque elas têm um ganho direto. Seja o de vítima, seja o de inocência, seja o de justiceiro vingativo, seja o do reconhecimento, tem um ganho. Então,
Eu digo que é horrível, que meu Deus, que a minha família, que meus filhos, que o meu marido, que o governo, que eu reclamo de todo mundo. Mas eu também transito nesses papéis. Como eu tenho um ganho muito maior do que eu ser saudável, eu conseguir chegar numa situação e olhar ela de fora e estabelecer uma crítica saudável e eu não tomar lado nenhum e entender se aquilo é meu ou se eu estou querendo entrar para entrar numa das posições. Quando a gente começa a fazer isso, o primeiro processo é uma cura que está havendo na gente. Porque toda aquela pessoa que eu faço, ou ela está querendo que seja reconhecimento, ou ela quer que amem ela, porque ela, de uma forma ou de outra, ela está mantendo as pessoas presas até ela. Então, quando eu começo a ficar saudável, eu entender assim, puxa, mas tu vê a minha mãe tá doente e eu tenho que ir lá cuidar da minha mãe e o meu marido ficou em casa. Vai bichar teu casamento. Porque se existem outros irmãos, contratem um cuidador, vá lá uma vez por semana, dá Divida, faça uma atenção escala. de vida, mas não abandona a tua família que tu montou agora para voltar para casa, porque a gente dentro da sistêmica sabe, né? Pai, mãe, descendência, a ancestralidade ficam atrás e atrás é morte. E da nossa família para frente é para a vida. E o que que a gente encontra? E é Pessoas que bíblico, estão né? lá. Vamos dizer assim, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe unir-se-á sua esposa e serão uma só carne. Vá viver, É, meu filho. e não, então hoje foi o dia dos versículos, porque trabalhando nessa questão de autoconhecimento, eu digo assim, o que que a gente pega? Ah, vamos, amarás o próximo como a ti mesmo. E aí é verdade, né? E amarás o próximo. Digo, tu viu, tu leu a segunda parte do versículo? Tu te ama? Você se ama? Ah, mas eu amo o meu próximo. Mentira! Porque se tu tá aqui na minha frente dizendo que tu não olha para ti, que tu não te cuida, que tu simplesmente te abandonou, porque aí a pessoa que vive com o sentimento de abandono é porque ela primeiro se abandonou, né? E aí tu diz que tu, neste sentimento de abandono, está amando o próximo, tu tá mentindo para mim. Então, vamos falar sério? Vamos voltar para dentro de casa, porque a Bíblia também diz, né? Que o reino de Deus é dentro de vós, está dentro de vós. E aqui dentro é que as coisas se organizam para que aqui fora a minha realidade seja construída de uma forma saudável. Mas mas o que acontece? Fica todo mundo só de fora. E eu costumo dizer assim, toda informação que eu recebo, eu tenho que transformar ela em ação na minha vida. Eu tenho que ser um cientista. Eu ouvi essa informação, isso que a gente está compartilhando aqui, deixa eu me sentar e olhar para a minha vida. Entender aquilo que as gurias falaram. Eu fiz umas notinhas aqui e deixa eu fazer um apanhado da minha vida. Eu olhando assim, quietinha, lá no canto. E aí eu vou começar a ver. Ah, se os meus filhos não têm que estar no meio do casal, aí tu vai dizer assim, puxa, meu filho não tem que mais estar dormindo com a gente aqui na cama. Por quê? Às vezes a mulher põe na cama o filho para fugir do marido. Mas para mim e para ti, ela vem contar que a sexualidade, bicho, ela não sabe como. De repente aconteceu, Não tem mais, né? Não tem sexo há 5 anos. né? E Oi? de repente aconteceu. Quando eu pego estas informações que a gente tem compartilhado para a vida, né? E eu digo, Uhum. deixa eu botar isso aqui. As gurias são que eu tenho que primeiro me amar. Como é que eu faço isso? Ah, por onde que começa? Não, não tem um caminho assim, ó, começa por aqui. Começa. Vai. Começa a olhar para ti. Aí E começa a aí, ó, trazer para vamos ti. trazer outra coisa bíblica também, já que amanhã é o dia dos Oi? versículos, bora lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Parece que a gente só se examina na hora da ceia, né? Afinal de contas, esse versículo fica agarrado lá perto da ceia, né? Mas por que eu não posso examinar todo dia? O mercado faz o balanço, a farmácia faz o balanço, a academia fecha para fazer balanço e manutenção para ver o que está ruim e o que não está. Tudo faz balanço e a gente não faz esse balanço da nossa vida, do nosso casamento, da relação com os nossos filhos. E aí eu não gosto muito de falar o que eu não vivo, não. Porque eu acho que é mentira. E mentira, né? Eu minto para mim primeiro antes de eu mentir para o mundo. Então eu Uhum. acho que não é bacana. Hoje, na hora de fazer a live, eu estava estudando e aí eu peguei o texto para dar uma lida e tal.
E aí eu fiquei pensando assim, cara, o que que eu tenho que rever no meu casamento? O que que eu preciso fazer de balanço no meu casamento? O que que eu tenho que olhar aqui para melhorar? Porque a gente só melhora o que a gente olha, né? E aí Exatamente. eu não tenho filhos, né? E aí a gente fez alguns combinados sobre questão de aprimoramento da vida, o que a gente ia conquistar. E aí eu pensei em algumas coisas e lembrei que meu esposo brinca com os amigos assim, não, não, eu não tenho filho, porque eu já tenho a minha criança. E a gente ri e tal, aí na hora que eu tava aqui, eu falei, vou botar esse negócio no lugar. Falei, oi, que história é essa que eu tenho minha criança? Sai fora, eu não sou criança não, né? E a gente precisa olhar para isso. E até brincar com isso, porque às vezes também a gente tensiona, né? Que droga é isso? Não, peraí, vamos resolver esse negócio. É porque eu, E pegando a sua responsabilidade, tu te permitiu colocar nesse espaço, né? olha isso aí. Eu me permiti. Porque a gente sempre diz assim, exatamente nessa situação, por que que ele me vê como criança? Cara, a percepção é construída pela realidade. A André Seja a tá dizendo minha aí ou a que tua. permitiu que o marido chamasse ele de pai. Ai, Peraí, que gente, tiro foi esse isso. que foi um arraso? Babado, gritaria e confusão, para tudo. Não. Isso aí. E E vamos aí, imagina resolver, qual não é é? no teu inconsciente, o que que é o pai? O que que é o pai? Aí eu tenho vontade de perguntar assim, como é que é o sexo? E deixa rolar. Solta pro vento e vai. É só pensar. Aí É. eu tive algumas clientes que choravam. E aí a gente pensa sobre o bebê, né? Quando ele está naquela fase de simbiose lá no amor pornéia. E pornéia vem de pornô, pornografia. O que que é isso? Sexo sem esforço? Tá pronto ali. Aí você vai Uhum. pro casamento e você acha que você não tem que dar prazer e receber prazer. Então a gente Uhum. precisa olhar para isso. Mas assim, quando Faz você muito tá. tempo. Ai, papaizinho, não pode. Gente, Tira pegando isso mal. hoje. Acabou, chega. E aí o que acontece é quando você amamenta, quando você tem um bebê, né? A gente fica tentando decifrar, tá chorando porque é fome, esse choro é de mamar e esse tal. Mas a criança percebe que ela sentiu um desconforto, uma fome, e deram mamar. Aí depois ela, e trocaram a fralda. Aí, Hum, enfim, aí fica, é gases, né? Você fica tentando resolver. O primeiro contato dela com o mundo é o chorar. E ela aprende que ela chorando, alguém vai vir resolver. A pergunta é: será que até hoje você está chorando para para que alguém alguém resolver. resolva? E você já aprendeu a falar e você não usa essa forma de comunicação na vida para resolver o que você precisa? Você continua chorando? E isso é onde a gente encontra muitas pessoas assim, ninguém me ajuda. Quando tu já vem com isso, tu já sabe que é um oralzão, né? Ninguém me ajuda. Gente, e tu, nessa plenitude, não tem capacidade de construir as tuas oportunidades? O que que é? E tu te ajuda? Porque eu continuo lá naquela coisa, né? Eu choro, grito e me vitimizo, porque aí entra lá nos ganhos indiretos, né? Para ver se alguém vem me socorrer. E aí a gente vê que tem muito, mas e muitos. E a mulherada, nós somos. Eu vou te dizer que eu passei por esse momento na minha vida. Eu passei por um momento assim que eu reclamava de manhã à noite e reclamava do meu patrão, reclamava do marido, reclamava do filho, reclamava do universo. Quando começou a cair as fichas, né, que eu me dei conta assim, cara, mas tu tá assim, tu tá na primeira infância há muito tempo. A E aí criança eu, birrenta, né? A criança aí, birrenta. e eu digo assim, tá, eu tenho mais coisas que eu quero pra vida, o que que eu vou fazer? Aí eu pensei assim, eu tenho duas alternativas. Ou eu, tendo esse entendimento, eu paro tudo e começo a me bancar e corro o risco dos julgamentos, de todas as coisas que eu sei que eu passei, ou eu vou ser mais uma para fazer terapia para ter com quem conversar. Eu digo, não, não vai ser assim não, eu vou fazer diferente. Aí eu fui fazer constelação, tudo que me diziam para que ia me trazer um autoconhecimento, que eu ia para um outro caminho, eu fui fazer. E ali foi construindo esse desejo de entender assim, gente, espera um pouquinho,
a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Mas eu também tive um momento que eu parei, fui lá, consertei a minha vida, entendi tudo que não estava do jeito que eu já tinha compreendido, principalmente pelas leis da sistêmica, né? Que são 3 basiquinhas. E uma das coisas mais drásticas que eu fiz foi eu me separei. E por que que eu me separei do meu marido? Porque eu vi que eu fiquei numa situação confortável onde ele estava agindo como meu pai, porque tudo que eu pedia ele me dava, então tá tranquilo, né? E eu estava vendo que aquilo estava ferrando com a minha vida profissional, porque aí eu estava sempre no Gugu Dadá com o biquinho na boca, né? Eu ainda tenho o beicinho da oral, mas não entendi se eu quero mais da vida. E aí todo mundo, o que que tu vai fazer? Tu vai mexer no casamento de tanto tempo, tu tá louca? O que que a igreja vai dizer? E eu digo assim, dane-se, e isso eu não vou levar pro túmulo. Eu posso levar um monte de coisa, mas não vai ser isso que eu vou levar pro túmulo. Das pessoas me verem amarga, das pessoas me verem, te verem daquele jeito que tu sabe quando tu fica, quando a vida tá vida leva eu. Eu digo, não, pode no meu enterro poder dizer muita coisa, mas não vão poder dizer que me viram desse jeito. Isso eu não vou levar. Se eu vim para esse mundo para crescer, eu vou aprender. E o que tiver que acontecer no caminho, que seja para crescimento. E ali, minha filha, o dia que eu decidi isso, há 1 ano atrás, as coisas começaram a acontecer de uma forma que nem eu, até eu me assustei. Porque começaram a vir assim aos tropelos na minha vida. Mas porque eu tomei uma decisão de crescer. Digo, se eu tiver que ficar com um homem, vai ser para eu ficar com um homem, não é com meu pai e não é com um filho. E digo para o meu filho, a melhor coisa da minha vida é ver que que eu estou desnecessária na tua vida. Porque tu já seguiu o teu caminho e tu toma as tuas decisões. Então, para mim, isso é sinal de que eu fiz certo. E digo assim, eu vou fazer, a estruturar a minha vida para que eu, na minha aposentadoria, na minha velhice, eu me banque. Porque tu vai viver a tua vida. Porque a gente tem que aplicar na nossa vida, né? Com certeza. E uma das, Né? e uma das primeiras coisas que eu fiz com ele foi consertar a nossa relação. Quando eu comecei a trabalhar cada vez, a aprofundar mais, quando a sistêmica saiu do meu processo de cura e começou a se transformar no meu grande amor, eu digo assim, a primeira coisa, nós vamos sentar e nós vamos consertar o nosso relacionamento. E foi a melhor das coisas que eu fiz na vida. E hoje a gente tem esse papel muito bem dividido, a gente conversa muito sobre isso, e ele tem aplicado isso na vida dele, tem feito os filtros da vida dele, e feito as escolhas dele também, né? Mas é o preço que a gente tem que pagar. E aí, nesse período em que eu fui organizar minha vida, eu parei de atender. Eu vou focar e eu vou organizar as coisas, porque eu preciso, com quem eu vou conversar, eu preciso ter a prova aqui. Sabe? A marca da mudança, né? Exatamente. A gente tem 2 minutos. Eu quero te agradecer. Você é maravilhosamente maravilhosa. Eu já vi que não dá para fazer live de 1 hora, né? E eu vou deixar você terminar. O que seria o saudável? O que você deixou pra gente colocar aí e aplicar para ser mais saudável possível? Tem 1 minuto e meio. Eu acho que um primeiro movimento é que tu disse, né? Que a gente comece a pegar tudo isso que tem se ouvido, que a gente compartilhou aqui, e a gente examine a nossa vida. Não para ir culpar os outros. Eu vou começar a examinar a minha vida. E vou registrar isso, vou anotar o que eu estou percebendo. E aí depois eu vou começar onde eu vou fazer a próxima excursão de aprendizado. E tu fazendo essa pergunta, o universo vai te trazer uma live, um vídeo, um livro, o que for, ele vai te trazer. E aí começa, recebeu a informação, aplica, põe em teste. Valida se o que a gente está falando aqui é só teoria de livro ou tem vida aqui também. Né? Eu acho que esse é o primeiro movimento. Ouvir, deixa eu experimentar, para que eu possa fazer diferente, para que eu possa curar meu sistema.
para que eu possa desfrutar dessa vida e não no meu túmulo não me veem como uma pessoa amarga de que a vida era um fardo, meu Deus, que tristeza e tudo mais. Pega tudo isso e começa a aplicar na vida, que tu vai ver que tem diferença. Sabe, usa em ti mesmo, né? Vai doer com certeza. Ah, é difícil? Não, não é difícil. É difícil até o momento que a gente começa a fazer. Você consegue voltar? Eu tenho um atendimento agora.